Se elaborarmos um registro dos povos mais brutais da história, os habitantes da cidade de Nínive não podem ser omitidos. Até mesmo as Sagradas Escrituras testemunham as atrocidades perpetradas pelos ninivitas. Uma das narrativas bíblicas mais difundidas, sem dúvida, a história do profeta Jonas e sua tentativa de evitar a ordem divina de pregar aos ninivitas. Surge então a indagação: por que Deus planejava a destruição de Nínive? Por que Jonas desejava ir a qualquer lugar, contanto que fosse o mais distante possível dos ninivitas? Compreendo que muitos retratam Jonas como um profeta acovardado e desobediente, todavia, isso não implica que, em sua posição, teríamos agido de modo mais íntegro. Efetivamente, se você fosse um israelita vivendo por volta do século VIII a.C., é provável que os ninivitas não fossem exatamente seus aliados mais próximos, e você hesitaria em desejar o bem para a cidade de Nínive. Portanto, neste vídeo, você será esclarecido sobre a identidade dos ninivitas, o motivo pelo qual ganharam notoriedade por sua crueldade e, por fim, o desfecho do povo e da cidade. Como o próprio nome deixa claro, os ninivitas eram os habitantes da cidade de Nínive, uma cidade na Síria localizada perto do rio Tigre. Como Nínive tinha uma história antiga muito longa, seus habitantes experimentaram diferentes condições de vida, mas em seu auge, é certo que os ninivitas viveram em uma cidade grande e importante da antiguidade. De fato, durante o reinado do rei Senaqueribe, tornou-se a capital do Império Assírio, um dos maiores impérios da antiguidade. Era um verdadeiro poder militar e administrativo que se estendia por um vasto território, incluindo regiões que correspondem a partes do Iraque, Síria e Turquia hoje em dia. Como capital do Império Assírio, Nínive também era um importante centro cultural, artístico e religioso. O livro do profeta Jonas também destaca a grandeza daquele lugar e registra como eram numerosos os ninivitas. Mesmo na introdução desse livro, no capítulo 1, versículo 2, a cidade de Nínive é designada como uma grande cidade. Assim, principalmente a partir do século VIII a.C., os ninivitas eram cidadãos de uma verdadeira metrópole de sua época. Eles viveram em um centro religioso e administrativo que tinha um comércio forte. Devido aos governantes lendários que passaram por lá, os ninivitas estavam acostumados a ver grandes palácios e edifícios em sua cidade. Nos livros de Jonas e Não, a Bíblia traz algumas informações interessantes sobre a vida dos ninivitas. O sítio arqueológico na região da antiga Nínive e os escritos antigos também fornecem detalhes importantes sobre as pessoas que habitavam essa terra. Primeiro, os ninivitas eram muito idólatras. A vida na cidade de Nínive parece ter sido intimamente ligada ao culto de Shar, a deusa da fertilidade e da guerra. Mas além dessa divindade, os ninivitas também adoravam outros deuses como Nabu. Segundo, como parte do Império Assírio, os ninivitas se tornaram conhecidos na história por sua crueldade. No livro do profeta Não, esse povo e sua cidade são apresentados como o epítome da crueldade, brutalidade e maldade. O Senhor falou de Nínive como uma cidade sangrenta e cruel, um centro de mentiras e violência, um lugar onde os crimes abundavam. De fato, as atrocidades cometidas pelos assírios em suas ofensivas mostram que eles estavam entre os povos mais brutais da antiguidade. De acordo com registros históricos, os ninivitas se orgulhavam de executar suas vítimas e depois exibir seus corpos mutilados. Em certos períodos da história ninivita, parece que práticas torturantes eram comuns entre eles, como arrancar os olhos, esfolar pessoas vivas e arrancar partes dos corpos de seus prisioneiros, especialmente orelhas e narizes. Além da violência física, a injustiça social também parece ter sido outra característica dos ninivitas. Portanto, o povo ninivita ficou conhecido por sua desonestidade, arrogância, falta de piedade e falta de escrúpulos. Eles eram muito materialistas e tinham um desejo insaciável por poder e dominação. Para satisfazer esse estilo de vida implacável, eles recorriam às guerras. Os assírios, com sua capital em Nínive, eram uma verdadeira máquina de guerra que devastava tudo que estava em seu caminho. O profeta Jonas viveu em uma época em que Nínive estava em seu auge, equipada com a temida máquina de guerra assíria. No entanto, como lemos no texto bíblico,
Deus enviou seu profeta para pregar aos ninivitas por causa da grande maldade desse povo. O profeta Jonas, como sabemos, relutou em cumprir sua missão. A verdade é que ele sabia que a mensagem do juízo de Deus sobre os ninivitas também proporcionava uma oportunidade para que esse povo ímpio se arrependesse. Como alguém que fazia parte de um povo que vivia sob constante ameaça dos assírios, Jonas provavelmente preferia a destruição dos ninivitas. Na verdade, a sobrevivência dos ninivitas poderia significar a destruição de seu próprio povo. Mas Jonas não pôde escapar do comando do Senhor e não teve escolha senão ir. E quando Jonas finalmente chegou à cidade de Nínive, ele proclamou a mensagem que Deus lhe havia ordenado. Então a Bíblia diz que os ninivitas acreditaram em Deus e responderam com arrependimento, afastando-se de seus caminhos maus e violentos. E o Senhor não destruiu esse povo. Neste ponto, a experiência dos ninivitas foi uma prova de que a graça de Deus pode alcançar até mesmo as piores pessoas. No entanto, o Senhor é soberano e estende sua misericórdia a quem ele escolhe. Jonas e a nação de Israel precisavam aprender essa lição, embora não fosse fácil. Especialmente quando sabemos que logo depois, os ninivitas dizimaram o reino do norte, ou seja, acabaram com o reino de Israel e exilaram mais de 27.000 pessoas. Sim, o que Jonas provavelmente imaginava realmente aconteceu, mas Deus tem seus propósitos, e o homem só pode descansar em sua providência. Também é verdade que algumas pessoas questionam a historicidade desse registro bíblico e abordam esse relato dos ninivitas no livro de Jonas como uma parábola ou como um tipo de comentário alegórico sobre passagens da Torá. No entanto, Jesus Cristo mesmo testemunhou sobre o arrependimento dos ninivitas, contemporâneos de Jonas, o que significa que o relato envolvendo Jonas e a cidade de Nínive é de fato um registro histórico e profético. Como foi dito, os ninivitas ouviram o chamado ao arrependimento, mas a geração que se arrependeu de seu mal nos dias de Jonas logo voltou ao caminho do erro e da impiedade. Assim, pouco depois, os profetas Não e Sofonias proclamaram a vingança irreversível do Senhor contra os ninivitas. O livro do profeta Não fornece uma imagem detalhada da severidade do julgamento de Deus que viria sobre esse povo. Em um trecho de sua profecia, lemos o seguinte: ao estalar do chicote, ao barulho das rodas, cavalos galopando e carros sacudindo, cavaleiros avançando, espadas reluzentes e lanças brilhantes. Muitos mortos, uma massa de cadáveres e corpos incontáveis, eles tropeçam sobre os corpos. E assim, a majestosa e grandiosa cidade de Nínive caiu em 612 a.C. diante dos medos e caldeus, que se uniram e atacaram a cidade. Sua população foi massacrada de tal forma que no sítio arqueológico de Nínive foram encontrados esqueletos empilhados de corpos que nem sequer foram enterrados. Com o tempo, as ruínas da cidade de Nínive foram abandonadas, de modo que dentro de menos de 2 séculos de sua destruição, o lugar onde os ninivitas viviam estava tão desolado que era difícil reconhecer que ali já fora uma grande cidade. De fato, exatamente o que o profeta Sofonias anunciou que Deus faria com os ninivitas em sua cidade se concretizou. Eles estenderam a mão contra o norte e destruíram a Assíria, deixando Nínive completamente em ruínas, tão desolada quanto o deserto. No meio dela, rebanhos vão se deitar, e toda sorte de animais selvagens, até mesmo a coruja e o corvo pousarão no topo de suas colunas, seus gritos ecoarão pelas janelas, destroços estarão nas entradas, e as vigas de cedro estarão expostas. Esta é a cidade que se alegrava em viver descuidadamente, dizendo a si mesma, e eu sou, e não há mais ninguém. Que ruína ela se tornou, um refúgio para animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Agora eu quero saber, você já conhecia a história dos ninivitas na Bíblia? Escreva nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, e deixar seu like para ajudar o YouTube a divulgar este vídeo para um público maior. Gratidão a todos e aguardamos vocês no próximo vídeo.